Reforma tributária a todo vapor, a reforma tributária é a tese do milênio. Se você não me conhece, sou Marcos Adriano Silva, contador e advogado, CEO do Grupo Save, com mais de 17 anos de experiência tanto no mercado contábil e tributário. Mentor de pessoas que faturam mais de R$100 mil por mês trabalhando com os 3 bens mais preciosos de uma pessoa: família, negócio e patrimônio, utilizando as ferramentas relacionadas ao planejamento tributário, recuperação tributária e holding. E você que atua na área tributária ou que quer atuar tanto na área tributária decorrente da contabilidade, da advocacia, ou até mesmo você é uma pessoa que necessariamente não é nem contador nem advogado, ou uma área correlata, mas atua. Hoje eu conheço várias pessoas que são do departamento comercial de escritórios que crescem numa velocidade relevante. Precisa entender sobre a emenda constitucional 132, que trouxe um novo cenário tributário. Ela alterou de maneira relevante, significativa, a tratativa dos principais tributos sobre o consumo: ICMS, ISS, PIS, COFINS e IPI. Teve alteração com relação a IPTU, ITCMD, algumas outras questões pontuais, contribuição sobre produtos primários para estados e empresas que possuem benefícios fiscais, mas que foram pontuais. A principal mudança, de fato, aconteceu sobre esses tributos conhecidos como tributos incidentes sobre o consumo, tributos indiretos, que no Brasil a base tributável escolhida foi o consumo. Se nós pensarmos universalmente, há 3 grandes bases tributáveis, que é renda, consumo e patrimônio. O Brasil, principalmente, optou em tributar consumo, e isso gera uma discussão muito grande, porque nem sobre o consumo necessariamente você não consegue ser tão justo, eficiente. Aí é uma discussão mais do ponto de vista da justiça social, que não é tema para agora, e que sempre foi criticada, até mesmo por conta do custo na manutenção das obrigações acessórias inerentes a esse formato tributário. Ou seja, o Brasil tem um custo de conformidade muito grande. O que é um custo de conformidade? É o custo que eu tenho para comprovar ao fisco que eu paguei o tributo da maneira correta e da forma correta. Empresas de grande porte, isso pode representar 3, 4, 5% de custo administrativo em decorrência da conformidade, com alteração na legislação, com cumprimento de obrigações acessórias, com o envio de informação, com o envio de tecnologia, com o envio de pessoas e assim sucessivamente. Então a reforma tributária, ela tem como um dos principais objetivos, não é reduzir a tributação, até porque não vai reduzir, vai aumentar. Não imagine você que há uma mudança significativa e isso acontece desde que o mundo é mundo em que vai reduzir a tributação. Não vai. Ainda mais num cenário que o governo gasta muito. Atualmente nós temos um déficit fiscal em que o Brasil gasta mais do que arrecada e não tem como reduzir, não tem espaço para redução. Então nós temos acompanhado, e isso não é necessariamente agora, mas desde o governo anterior, digamos assim, um ajuste pontual, e agora esse pontual passou a ser recorrente em questões tributárias, desoneração da folha, PERSE, tudo bem que o PERSE foi criado em 2021, mas por uma questão pandêmica, subvenção, tributação de offshores, redução do crédito de PIS e COFINS sobre ICMS. Então, houve diversas ações com o intuito de aumentar a arrecadação, tributação de jogos e apostas. Daqui a pouco nós vamos falar sobre tributação de lucros, como por exemplo. E a reforma tributária, que, ao meu ver, se ela conseguisse, e não vai, já te antecipo, reduzir a quantidade de obrigação acessória e a complexidade, seria fantástico. Seria uma meta cumprida com êxito, mas não vai. Já te digo, poxa Marcos, mas lá na reforma tributária não vai ter o IBS que vai substituir o ICMS e o ISS? Vai. Não vai ter a CBS que vai substituir PIS, COFINS e IPI? Sim. Poxa, dependendo, né, se eu considerar PIS, COFINS e importação, eu vou conseguir reduzir aí várias guias por 2. Então vai simplificar? É a mesma coisa do Simples. O Simples tem uma guia que recolhe todos os tributos: PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social, contribuição previdenciária patronal, parte empresa, que é o tributo sobre o faturamento, um dos grandes benefícios do Simples, se não o maior.
ISS, IPI, aí dependendo se é prestador de serviço, se é indústria, ICMS, se é uma empresa que comercializa e não possui mercadoria sujeita à substituição tributária. Paguei o DAS, o DAS, fechou o caixa, tá tudo pago. Não é mais simples, Marcos? Eu vou te fazer uma pergunta. O Simples Nacional é mais simples ou mais complexo que o lucro presumido? Ao meu ver, muito mais complexo. Muito mais regras, muito mais exceções, muito mais detalhes. O lucro presumido, cara, serviço, 32% de presunção. Receita de aluguel tem o detalhe dos 10 mil, que reduz a presunção. Posto de combustível, distribuição, comércio e fabricação, prestação de serviço de transporte, serviço hospitalar equiparados. Cara, simples, PIS/COFINS não tem grandes discussões. Por mais que há complexidade no entrega, no envio da obrigação acessória, mas o lucro presumido é muito mais simples que o próprio Simples Nacional, que é cheio de regras, cheio de detalhes. Então, ao meu ver, a reforma tributária, e se você tiver a oportunidade de ler a emenda constitucional 132, você vai ver que há muitas exceções. Há exceções. Para começar, a Zona Franca de Manaus ficou de fora no que se refere ao IPI. Ninguém vai ter mais IPI na nota fiscal, a Zona Franca vai ter. Aí, de fato, começa a virar a Zona Franca de Manaus. Piada boa, hein? Pra ser nossa aqui. E você vai ver várias exceções. E nesse sentido, eu entendo que durante o período de 15, 20 anos vai ser muito complexo, vai ser um caos tributário. E você que estiver preparado vai ter um grande mercado para atender consultoria, demandas, e vai ter recuperação tributária por muito mais tempo. E além da necessidade de planejamento, holding, porque as empresas vão precisar revisar tudo que elas fizeram. E o que acontece? A emenda constitucional foi aprovada, a reforma foi aprovada, não volta mais atrás, e até junho o Congresso Nacional vai, segundo a expectativa, e pelo menos o que defende o ministro da Fazenda, o Haddad, e também os presidentes da Casa Superior e Inferior, da Câmara de Deputados e do Senado Federal, Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira, que até o primeiro semestre o Congresso vai se debruçar como prioridade na regulamentação. E nós já tivemos duas propostas de projeto de lei complementar. O projeto 29, que é o primeiro, e eu vou compartilhar com vocês aqui a tela. E como nós temos combinado aqui, você tem 3 ações para honrar o meu tempo que estou aqui, gratuitamente te ensinando com conteúdo de valor. Primeiro, bem fácil, clica aqui, ó, vai ter um manual. Deixa o seu like, seu curtir, e para você ser meu aluno, para você ser um aluno do Estrategista, para você ser do Papo Estrategista, receber as atualizações, clica em se inscrever e ativar o sino, porque toda semana você vai receber as nossas atualizações para você sempre sair na frente. Ele tem por objetivo regulamentar, até da autoria do deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Isso me lembra aquele episódio do Alceu, Felipe Orleans, Bragança, Vasconcelos, Faria Leite. Quem não viu, deixa aqui, Tiago, o link para as pessoas acompanharem esse Alceu. E que propõe a regulamentação de detalhes sobre o imposto seletivo. O imposto seletivo é conhecido como imposto do pecado. A reforma tributária tem por objetivo trazer igualdade entre homens e mulheres e preservar o meio ambiente e a saúde. Então, empresas que tenham um efeito danoso sobre a saúde com seus alimentos ou a sua atividade e também ao meio ambiente terão um custo tributário maior, que é o chamado imposto seletivo, que é um imposto criado lá no artigo 153, parágrafo, inciso 8º da Constituição Federal, em que ele tem por objetivo tributar quem polui ou quem prejudica a saúde, porque no final do dia vai bater no Estado. Essa conta o Estado vai pagar. Então esse tributo ele não tem um objetivo nem inclusive arrecadatório propriamente dito, mas sim mais de disciplinar, ou seja, de dirimir condutas, de punir aquele que agride o meio ambiente, que essa Constituição valoriza muito, ou produz um alimento que causa um efeito danoso à saúde. Da mesma forma que, por exemplo, carro elétrico e coisas do gênero vão ter benefícios. Nesse caso, esse projeto de lei, o 29, ele traz aqui as regulamentações, traz a questão desse tributo entrar na base de um ou não, tem vários detalhes a respeito sobre o imposto seletivo. Eu venho falando sobre reforma tributária desde 2021. Eu falei, cara, se você não estudar, se você não tiver frente, você vai se tornar um profissional obsoleto. Nós temos depois aqui o 35,
que é o mais recente, inclusive, que trata sobre a criação da CENA, C-E-N-A, que é a Cesta Básica Nacional de Alimentos, que é uma exceção à tributação do IBS-CBS, ou seja, a tributação equivalente à alíquota zero. Ou seja, a IBS-CBS que vai ter a sua alíquota fixada por lei complementar, e a reforma tributária do ponto de vista prático começa dessa maneira, com as regulamentações da reforma tributária por meio das leis complementares, as leis ordinárias, os decretos, instrução normativa, pareceres e assim sucessivamente. Você precisa acompanhar. Então ela traz todos os produtos aqui que são listados que não vão sofrer a tributação ou equivalente à alíquota zero, e aqui traz o leite, margarina, ou seja, aqueles produtos essenciais da sobrevivência humana, mas tem umas inovações, como por exemplo, molhos e condimentos preparados. Porque hoje nós temos uma lei parecida, que é a Lei 10, olha só, Lei 10.927, que tem a cesta básica, se não me engano é essa, vamos ver, que tem a cesta básica hoje PIS e COFINS, conhecida, que são produtos tributados à alíquota zero, mas são PIS e COFINS, 10.925, isso aí, 10.925. E aqui traz a relação hoje dos produtos são alíquota zero, aí dá uma briga, porque adubo, fertilizantes, o STF até vai decidir, ó, STF, benefícios fiscais, STF fiscais agropecuários. Tem uma decisão aqui, ó, vai julgar se pode dar ou não benefício fiscal, porque seria inconstitucional, porque ele agride o meio ambiente. Nessa proposta da emenda constitucional, é indiscutível. Na outra, de certa forma, discutível. Então, hoje já possui uma legislação parecida, mas há produtos aqui inovadores, como, por exemplo, os sucos, molhos, entendeu? Alguns produtos aqui que não havia previsão outrora. E há previsão de manutenção de crédito, mesmo que você tenha, previsão de ressarcimento, compensação. Então, eu tenho acompanhado e atualizado, porque um profissional, e eu defendo que não estiver atento a olhar para o Brasil já nesse novo modelo de tributação, vai estar obsoleto, ultrapassado, e por mais que você hoje tenha se destacado, não significa que você vai se destacar. Então, eu deixo para você aqui essa mensagem, acompanhar toda a movimentação e regulamentação da reforma tributária, porque ela na prática começa com a edição das leis complementares e já acompanhar desde o projeto. E você que quer se aprofundar, eu deixei até preparado para te apresentar. Isso aqui é um extra, curso Reforma Tributária, Tese do Século, te treino. Eu pego a emenda constitucional e te entrego ela detalhada, mastigada, interpretada, inclusive direcionada para onde você vai ganhar dinheiro, para onde você pode agregar valor para os clientes, parceiros. São mais de 14 módulos, inclusive nós temos um módulo de transição, módulos de oportunidade, material de apoio, mais aulas, conteúdos, ou seja, surgiu um projeto de lei e tudo que surgiu eu vou acompanhando. Tá aqui, ó, aula de imposto seletivo, projeto de lei 29, já atualizado. A criação, aqui, deixa eu pegar, ó, CBS já tem Cesta Básica Nacional. Então nós temos aqui módulo de adoção no sistema, tudo gravado, tudo disponível, IBS, CBS, os regimes diferenciados específicos, principalmente na transição, criação do comitê, exatamente, do Comitê Nacional do IBS, e qual a figura dele, o imposto seletivo, e aí nós já temos as atualizações, Simples Nacional, como fica? Tem um detalhe muito grande que ninguém está olhando e todo mundo acha que o Simples Nacional vai ficar de fora. O impacto da reforma tributária na questão da herança, a mudança que houve no ITCMD, no IPTU também, na questão relacionada a uma nova taxa, que foi criada uma contribuição sobre os produtos primários, reforma tributária Zona Franca de Manaus, que ficou de fora, o impacto também, como ficam os benefícios fiscais concedidos que deixarão de existir, qual que é o período de transição, como que vai acontecer, e todos os detalhes que você precisa saber, além das oportunidades, bônus, de consultoria e como você vai ganhar dinheiro com a tese do milênio, que é a reforma tributária. Ela é muito, infinitamente maior em dinheiro do que a exclusão do CMS, que foi conhecida como a tese do século, e você que me acompanha não vai perder essa oportunidade, até porque eu não vou deixar, eu vou te trazer conteúdo útil, eu vou te trazer treinamento, então esse é um treinamento que está disponível, se você quiser, vai estar na descrição, entre em contato com a equipe e você já começa a estudar, você já começa a sair na frente e se tornar o profissional que
que o mercado precisa, um novo perfil de tributarista. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.